Capítulo 8. Além dos soldados que vigiaram a sua honra, Anton Antonovitch achou por bem chamar à sua casa a cúpula dirigente de Kolmogor para uma nova reunião. Compareceram todos, vestidos a rigor, muito empertigados, em atitude da mais perfeita ordem e disciplina. Tenso, o governador, no meio de um círculo fechado, sussurrou-lhes o motivo da convocação. Precisamos estar atentos, unidos na mais plena coesão. O homem é a pessoa de confiança da mais alta ala do ministério em São Petersburgo. Muito cuidado, muita atenção, muita fé em Deus. Nunca o governador fora tão verdadeiramente religioso. Falava em Deus a cada instante, aproveitando as pausas para rezar. As dificuldades iminentes, os perigos ocultos, faziam brotar preces e ladainhas dos seus lábios trêmulos. Artemy, o diretor do hospital, resolveu ir direto ao assunto. Acho que devemos adoçar os bolsos do ilustre visitante. A ideia é razoável, mas não sei como fazê-lo de forma elegante, disse o governador. É arriscado. Ele pode se ofender. Tenho uma ideia. Podemos dizer a ele que chegou uma quantia em seu nome pelo correio, exclamou o chefe dos correios. O governador achou que esse engodo poderia ser descoberto e, se o inspetor resolvesse se zangar, talvez mandasse o chefe dos correios para a cadeia. Suborno, em lugares civilizados, é coisa refinada. Não pode ser feito de qualquer maneira. A conversa estava fascinante. Afinal, todos os presentes eram grandes especialistas em falcatruas. Porém, desta vez, o problema era muito mais sério. Subornar um pequeno funcionário era coisa corriqueira, mas qual seria o caminho para subornar gente tão graúda? Resolveram que o inspetor não poderia ser adoçado por todo um grupo de forma tão deselegante. Cada um entregaria particularmente a sua contribuição e a maneira para fazê-lo dependeria da habilidade de cada um. O difícil era saber quem começaria. Todos estavam apavorados. Finalmente, por unanimidade, o juiz foi escolhido. O senhor fala bem e é representante da justiça. Nada melhor do que um eminente juiz para um eminente inspetor, disse alguém. Não quero ser o primeiro, protestou o juiz, tomado pelo pânico. Enquanto ele tentava argumentar, ouviram os passos de Klestakov, que saía dos seus aposentos. Foi um salve-se quem puder. Todo mundo fugiu aos encontrões e pisadelas. Restou somente o juiz Amós, sozinho na sala. Klestakov entrou, resmungando sonolento. Que dor de cabeça infernal! Deve ser por causa do vinho. Mas não é má esta aldeiazinha. Além de tudo, a filha do governador é interessante. Até a velha é bem conservada. Opa! Boa tarde, senhor. O juiz procurava disfarçar a tremedeira que vitimava os seus joelhos. Ao baterem um no outro, faziam tilintar as esporas. Mais uma vez, esquecera de retirá-las. Felizmente, Klestakov convidou-o a sentar-se. Amós, cheio de rodeios, identificou-se, dizendo: Tenho a imensurável honra de apresentar-me. Sou Amós Fyodorovitch Lyapkin, humilde servidor e juiz do tribunal. Enquanto falava, tentava esconder um maço de rublos destinado a Klestakov, já devidamente separado para ser entregue na primeira oportunidade. Percebendo que o juiz apertava alguma coisa na mão,
O inspetor perguntou sem rodeios. O que é que o senhor está segurando? Amós, envergonhado, deixou cair o dinheiro. Estava tão perturbado que já se via preso por tentativa de suborno antes mesmo de ter proferido qualquer palavra a respeito. Não é nada, respondeu o juiz, apavorado por ter sido pego em flagrante. Klestakov, vendo as notas pelo chão, abaixou-se e apanhou-as. Foi direto ao assunto. O senhor poderia emprestar-me essa quantia? O juiz, que esperava ouvir sua sentença de morte, quase caiu de joelhos, dizendo: Empresto? Sim! Muito obrigado! Muito agradecido! Klestakov, sem entender a razão de tantos agradecimentos, explicou que, naquela viagem, gastara além do programado, mas tão logo chegasse à sua casa, mandaria o dinheiro de volta. O juiz, aliviado, assegurava ser uma grande honra poder prestar-lhe um favor. Não se preocupe. Existe alguma outra coisa que o senhor deseje? Algo em que a justiça possa servi-lo através da minha pessoa? Uma ordem minha ao juiz? Respondeu Klestakov, espantado. Lembrou-se então de algumas dívidas de jogo que poderiam um dia vir a aborrecê-lo na justiça e acrescentou: No momento não tenho problemas legais, mas agradeço a sua oferta. O juiz fez uma curvatura e, embora saísse da sala tropeçando, sentiu um alívio nunca antes experimentado. Boa pessoa esse juiz, disse Klestakov, contando as notas que recebera de Amós. Havia chegado a vez do chefe dos Correios. Speckhin declarou: Com a sua licença, passo a apresentar-me. Sou o conselheiro Speckhin, chefe dos Correios, à sua disposição. Klestakov começava a se animar diante de tanta cortesia. O próprio governador o hospedara em sua casa. O juiz lhe emprestara dinheiro. Qual surpresa o aguardaria agora? Ele pensou em arrancar também de Speckhin uma pequena soma em dinheiro. Por que não? O pessoal daquela cidadezinha era tão hospitaleiro e gentil. Não custava tentar. Iniciou uma conversa amena. Acho que estou começando a gostar muito dessa cidade pequena. Até numa aldeia a gente pode ser feliz, não é? Exatamente. É a mais pura verdade, Excelência. Afinal, o que será a felicidade? Não é suficiente que um homem seja amado e tenha o respeito dos amigos? Perguntou. É verdade, concordava o chefe dos Correios. E, como ele concordasse com tudo, Klestakov deduziu que também concordaria em fazer-lhe um empréstimo. Foi ao ponto crucial da questão. Imagine, senhor, que, devido a uns contratempos na viagem, eu fiquei sem dinheiro. O senhor poderia emprestar-me uns 300 rublos? Sem dúvida, com muita honra, respondeu Speckhin apressadamente. Neste instante, sem demora, está aqui mesmo. Curvou-se, profundamente grato, enquanto entregava o dinheiro, e ainda se ofereceu para acompanhar o inspetor aos Correios. Talvez o eminente viajante desejasse verificar se tudo estava correto ou apontar algum defeito no andamento do serviço. Klestakov agradeceu, estranhando divertidamente aquela atitude, semelhante à do juiz, e assegurou-lhe que não pretendia de modo algum averiguar se havia qualquer falha em seus serviços. Aliviado, Speckhin fez uma nova reverência e partiu mais rápido do que um pombo-correio. Mal havia abandonado a sala, Lucas entrou e, antes que sua coragem sumisse, foi logo se identificando com grande pompa. Tenho a imensa honra de apresentar-me.
Sou Lucas Lukic, humilde diretor da escola desta cidade. Klestakov, que a essas alturas já se sentia o rei daquela pequena aldeia, convidou-o a sentar-se e ofereceu-lhe um charuto. Lucas, aflito, não sabia se aceitava. Se aceitasse, poderia parecer a um inspetor que a escola era dirigida por um fumante viciado. Talvez aquele gesto escondesse uma cilada. Klestakov, muito à vontade, nem percebeu a aflição da pobre criatura. Esses charutinhos são de boa qualidade. Não tema. Aceite um, disse, riscando um fósforo para incentivar Lucas. Como o diretor da escola não se decidisse a acender o charuto, Klestakov perguntou se ele não fumava. Eu fumo, mas se o senhor achar que não devo, deixo de fumar imediatamente, respondeu, nervosíssimo. Klestakov ria, soltando grossas baforadas. Lucas, vencido pela timidez, atrapalhou-se tanto que acendeu o charuto pelo lado errado. Klestakov, dono da situação, divertia-se com o acanhamento de Lucas e resolveu encabulá-lo ainda mais. Pois eu, caro diretor da escola, eu adoro fumar. É o meu vício predileto, fora o outro. Qual outro? Perguntou escandalizado Lucas, já imaginando que aquela confissão devia ter motivos secretíssimos. Talvez um inspetor estivesse supondo que ele, Lucas, fosse um depravado e estivesse testando-o moralmente para verificar se era digno daquele cargo que requeria tanta responsabilidade. Adoro charutos e mulheres. E o senhor? Gosta mais das louras ou das morenas, hein? Perguntou Klestakov. Lucas gaguejava, estupefato, não sabendo como se sair daquela conversa inoportuna. Klestakov insistia. Diga, louras ou morenas? Lucas tomou coragem e balbuciou uma resposta complicada, não dizendo coisa com coisa. Acabou pedindo desculpas ao inspetor. O senhor me perdoe. Sou um grande tímido, Alteza. Quero dizer, excelentíssimo... Nesse momento, Lucas sentiu vertigens. Quase foi traído pela sua apreensão, deixando escapar a secreta condição do nobre visitante. Klestakov nem percebeu o que o pobre Lucas ia dizendo, envaidecido com um embaraço provocado num diretor de escola. Logo ele, que nunca fora um aluno brilhante, não teve mais nenhuma dúvida sobre a sua personalidade forte e devastadora. O senhor fica muito tímido na minha presença? Pois é, não sei o que tenho que intimido os outros. Devem ser os meus olhos inquisidores. As mulheres não têm resistido ao meu olhar. O senhor, o que acha dos meus olhos? Perguntou Klestakov, piscando. Aquilo já era demais. O diretor da escola não sabia o que fazer e muito menos o que dizer. Suava frio, respirando como quem tivesse corrido léguas sem parar. Com uma voz rouca, completamente sem jeito, respondeu. Senhor Klestakov, eu acho seus olhos perturbadores. Depois de dizer tal coisa, Lucas ficou sem saber como continuar a conversa. Aquela frase, dita assim, poderia adquirir um significado indesejável. E se o inspetor captasse esse outro sentido e resolvesse escrever para São Petersburgo, dizendo que o diretor da escola não fumava, nem tinha preferência por mulheres? Klestakov aproveitou a aflição de Lucas e deu o golpe. Afinal, já adquirira a prática e achou que a conversa se estendera o suficiente para poder pedir os 300 rublos de praxe, contando a mesma história de sempre.
Lucas, num gesto de júbilo, enfiou a mão no bolso. Enfim, havia chegado o grande momento da sua contribuição pessoal que o livraria de todos os medos que pudessem se relacionar a denúncias. Mas aconteceu algo imprevisto. O dinheiro tinha sumido do bolso. Lucas o procurava, apalpando-se avidamente, curvando-se em mesuras. Ao enfiar a mão no bolsinho do colete, encontrou o maço e berrou. Ai, graças a Deus! Encontrei! Seria horrível se não o encontrasse. Adeus! Entregou-o e saiu com as faces em fogo. Que conversa perigosa! Que situação terrível! Klestakov divertia-se cada vez mais. Que cidade estranha! Que gente pitoresca! Eis que entra Artemi. Tal como seus colegas que o precederam, cumprimentou o inspetor com servilismo. Estou muito honrado em revê-lo, senhor. Sou o diretor do hospital, Artemi Filipovich e Emelianka, às ordens. Já estivemos juntos antes, no nosocômio que dirijo, onde o senhor teve a bondade de almoçar. Talvez não se recorde de mim, dado a sua condição de recém-chegado a essa cidadezinha com tanta gente nova para conhecer. É claro que me lembro. Adoro comer bem, e aquela refeição estava deliciosa. Fico satisfeito em bem servir o meu país, e nisso se inclui o zelo com a comida do hospital, disse Artemi, e pensou, sobretudo em dias tão importantes como os de visita de altas autoridades. Artemi, na verdade, era daquele tipo meloso que adula os poderosos. Para agradar ainda mais, pôs-se a contar os podres de todos os seus colegas. Falou mal do chefe dos Correios, contando que as cartas demoravam demais para chegar, quando chegavam. Depois criticou o juiz, dizendo que se tratava de um relapso, vivia caçando e, quando ia desempenhar suas funções de magistrado, nem se dava ao trabalho de tirar as esporas. Uma vergonha. Além disso, levava sempre consigo cachorros de caça que ficavam latindo na sala do tribunal. Aquele recinto já se assemelhava a um canil. Acrescentou ainda o fato de o juiz não ser dos mais corretos em termos de justiça. Havia mais. Ele tivera um envolvimento antigo e escandaloso com a mulher de Dobitinsky. Coitado do marido. Os seus filhos se pareciam com o juiz. Klestakov ouvia, encantado. Finalmente aconteciam novidades naquele fim de mundo. Apesar de banais, eram suficientes para distrair um pouco. Era engraçado, não havia dúvidas. Através de Artemi, Klestakov soube também que o diretor da escola era um corrupto. O maledicente justificava-se por contar tudo isso. Caso o inspetor quisesse mandar uma carta para São Petersburgo, aquele era o retrato fiel da cidadezinha, infelizmente. Klestakov ouvia com um ar muito sério, rindo por dentro. De vez em quando interrompia-o, pedindo a seu interlocutor que declinasse novamente o seu nome, pois ele sempre o esquecia. Mas o diretor do hospital não ficava aborrecido e repetia, fazendo mesuras. Meu nome é Artemi Filipovich Emelianka, um simples nome para vos servir. Artemi só falava sobre outras pessoas, o que tornava a conversa árida para assuntos mais íntimos. Percebendo isso, Klestakov sabiamente conduziu-a por caminhos mais apropriados ao iminente golpe do empréstimo. O senhor tem filhos? Filhos? Tenho 2 meninos e 3 meninas. Ah, sim. E como se chamam? Ivan, Nicolau, Anastácia, Isabela e Maria. Artemi pensou que aquela brusca mudança de assunto
era a maneira mais delicada que o inspetor encontrara para mostrar-lhe o quanto ele o enfadava. Tratou de despedir-se. Acho que já tomei muito do seu precioso tempo. O senhor certamente tem assuntos importantíssimos a tratar. Quando ele se levantou, o inspetor cuidou de agir com maior rapidez. Escute, senhor, como é mesmo o seu nome? Artemy Filipovich Emelianka, às suas ordens. Escute, senhor Artemy Filipovich Emelianka. Ocorreu-me um imprevisto durante a viagem e acabei ficando sem dinheiro. Por acaso o senhor poderia emprestar-me 400 rublos? Pois não, senhor. E, desembolsando a quantia, entregou-a a Klestakov. Aqui está. Muito obrigado. Assim, Artemy saiu, feliz da vida e aliviado. Mal Klestakov havia guardado o dinheiro, surgiram Bobitinsky e Dobitinsky, os fazendeiros. Pedro Ivanovich Bobitinsky, às suas ordens. Pedro Ivanovich Dobitinsky, às suas ordens. Klestakov olhava para eles, imaginando se ainda teria lugar nos bolsos para mais dinheiro. Sim. Lembro-me dos senhores. Voltou-se para Bobitinsky. Foi o senhor que machucou o nariz, não foi? Sim, mas como veja, estou bem, obrigado. Klestakov resolveu abreviar a conversa e ir diretamente ao assunto. Os senhores têm dinheiro para me emprestar? De quanto o senhor precisa? Desta vez a quantia cresceu. Estou precisando de 1000 rublos. Os fazendeiros começaram a revistar os bolsos e conseguiram juntar ao todo 40 rublos, que Klestakov recebeu com muito prazer. Dobitinsky criou coragem para fazer um pedido ao inspetor. Senhor, eu queria pedir pelo meu filho, que nasceu antes do meu casamento. Eu gostaria que ele fosse legitimado. Isso seria possível? Klestakov garantiu que não via nada contra tal possibilidade. Dobitinsky, radiante, curvou-se 3 vezes em sinal de gratidão. Depois veio o pedido de Bobitinsky. Será que o senhor, quando voltar à corte, poderia mencionar aos nobres de lá que aqui nesta cidade mora Pedro Ivanovich Bobitinsky? Poderia fazer-me este imenso favor? Klestakov garantiu que atenderia aquele pedido, e os 2 fazendeiros, executando muitas reverências, retiraram-se felizes. A essa altura, evidentemente, Klestakov já desconfiava que estava sendo confundido com alguém muito importante. Só não sabia quem seria. Divertia-se e beneficiava-se com isso. Resolveu até seguir o conselho de Artemy e mandar uma carta para São Petersburgo. Escreveria para um colega jornalista que daria boas gargalhadas e talvez aproveitasse as histórias incríveis daquela aldeia para criar um artigo. A situação era deveras cômica, além de financeiramente muito, mas muito atraente. Klestakov, deliciado, pôs-se a redigir a carta.